Estamos aqui no Paramedic Podcast para mais uma entrevista dessa noite. Hoje eu tenho um grande amigo aqui do meu lado, né? O Felipe Stakzak, grande amigão, enfermeiro do SAMU, veio contar a história, né? A história dele de carroceiro a enfermeiro. Então é uma baita história, uma vitória, né? Que eu gostaria que vocês assistissem aí. E junto comigo aqui tá o Alex, meu grande parceiro aí, vai tocar um cavaquinho. Inclusive a gente escolheu uma música pro Felipe, né? De uma homenagem que a gente fez pra ele aí. Ele nem sabia dessa música, eu pedi pro Alex tocar agora no início e depois já vou chamar o Felipe pra conversa. Boa noite ao pessoal de casa, boa noite Felipe, grande presença aí, estamos novamente no nosso podcast aí do Paramedic Sul. Isso aí, Paramedic. Escolhemos uma música em homenagem, né? Em homenagem que se identifica aí ao nosso enfermeiro aí, é uma vitória. Vamos embora? Vamos lá. Cabeça, mete o pé e vai na fé, manda essa tristeza embora. Pode acreditar que um novo dia vai raiar, sua hora vai chegar. É isso aí. É isso aí, pessoal. Iniciando a nossa entrevista aí com chave de ouro, né? Com essa homenagem que a gente fez pro Felipe aí, né? Merecida, né? Sua hora vai chegar e chegou. Né? De carroceiro a enfermeiro, um baita profissional hoje em dia. Tá indo pro exterior também, a gente quer conhecer aí essa história aí, né, Felipe? Então te apresenta, conta a tua vida desde lá de baixo lá, né? E depois tu conta a história aí. Tá indo pros Estados Unidos, vai abandonar o Brasil aí, um baita profissional. Pois é. Boa noite, pessoal. Boa noite aos colegas de estúdio. Muito obrigado pela homenagem, muito obrigado pela música. Pessoal da Paramedic Sul. Obrigado ao pessoal que está online, pessoal que estava nos incentivando de fazer esse podcast junto. E, pois é, Luciano, logo a gente está de partida aí, abandonando que o Brasil faz parte de toda a nossa história, claro, mas estamos indo adquirindo nova experiência, né? E fazendo novas histórias. Sim. E não sei se tu quer começar já contando. Não, claro. O pessoal tá curioso, quer saber, assim, tua história, né? Desde pequeno, conta a tua história. Tu é morador da onde? Onde é que tu morava? Como é que tu chegou? O que te veio a ser da parte da enfermagem? Como foi? Conta pra gente. Então, pessoal, foi uma trajetória que iniciou, né? É difícil de resumir aí 34 anos da nossa vida em poucos minutos, né? Mas, como diz a letra da música, pode acreditar que um novo dia vai raiar. E a sua hora vai chegar. Então, a minha hora chegou, né, Luciano? Foi bem difícil. Eu venho de uma família com uma aquisição econômica bem baixa, né? Sim. Minha mãe trabalhava muito para poder nos dar... Fui criado... Meu pai é o famoso aquele que foi comprar cigarro e acabou não voltando mais, né? Como no mundo brasileiro. Sim. Né? Não deu certo o casamento dele com a minha mãe, saiu de casa, né? E a minha mãe praticamente me criou sozinha junto com os meus irmãos. Né? Minha mãe adquiriu uma doença, né? Um melanoma, um câncer de pele. E eu comecei a adquirir aquele cuidado, né? Por conta que eu fazia os curativos da minha mãe, né? Fazia os curativos, o pessoal do posto, final de semana fechava. E não tinha ninguém para fazer o curativo nela. Sim. Então era eu que cuidava dela, era eu que mantinha os curativos da minha mãe em dia. Eu tô falando isso com 12 anos. E tu tem quantos irmãos? Eu tenho mais 2 irmãos, eu sou mais novo, Sim. Tenho o meu irmão, o Jonas, né? Que é o irmão do meio. E a Alessandra, que é a mais velha, né? E eu sou o mais novo. Então, essa fase da minha vida foi um divisor de águas, assim, apesar da adolescência. Sim. Eu tinha que aprender a fazer os curativos. Meus irmãos trabalhavam, né, para ajudar em casa. Minha mãe em casa não podia trabalhar também. Então era eu que tinha que ajudar ela a cozinhar, né, fazer a comida e fazer os curativos. Então nesse momento da minha vida, eu defini que ali o cuidado era algo que ia me acompanhar o resto da minha vida. Show de bola. Dando prosseguimento a essa história meio maluca, né? Sim. Adquiri aquele sonho de um dia eu vou ser enfermeiro. Né? Gostei do cuidar, gostei daquele... E eu costumo dizer que quem nasceu para cuidar, a arte do cuidar, ele não abandona, né? Sim. Então essa questão aí me seguiu durante muitos anos, esse dom que a gente chama de cuidar. Sim. E a minha mãe sempre me incentivando, né? Vai estudar e eu acredito em ti. Sim. Era bem difícil na época, né? Sendo porque hoje em dia a gente tem um nível na escola aí a gente tem
psicólogos, acredito eu, na psicopedagoga Sim, nas sim. escolas. Não, tava tudo encaminhando para uma vida de crime, entre aspas, Exato. que a gente sabe que a juventude hoje em dia, se não tem às vezes uma família bem estruturada, vai também da pessoa, com certeza, mas a família é tudo, tu sabe disso. Uma família mal estruturada, a pessoa vai, né, o jovem hoje em dia, né, vai pro lado pior que tem, e tu foi firme e forte ali junto com a tua mãe, né, e correu atrás. Ponto é um ponto essencial, Luciano, que é o ponto da tua âncora em casa, né? Sim. De estar bem preparado, de ter tua família como base. E exatamente isso, a população, já as pessoas, Sim. Hoje em dia, elas já te conduzem para algo que elas pensam, elas já te recriminam. Ah, nasceu sem pai, mora numa periferia, né? Daqui a pouco a gente vai ver as viaturas da polícia vão estar batendo aí, vai estar roubando carro, vai estar vendendo droga. Infelizmente, as pessoas hoje, elas olham para a juventude assim e acabam já recriminando e dizendo, não vai ter saída, né? Mais um pro crime. Sim. E comigo não foi diferente. As pessoas pensavam assim, né? E graças a Deus e as pessoas que me acompanharam, a minha família, que foi minha base de tudo, conseguimos vencer, né? Uhum. Que legal. E, né, Alex, tu também teve umas correrias assim, né? Tu é um cara que Sim. Primeiramente, cara, é uma história bem legal, né? O pessoal tem que tomar como referência, né? Não desistir nunca, ir atrás do seu sonho, em busca da sua... É que nem nós temos um Henrique aqui nosso, né? O Henrique, sabe, né? Sim. O Henrique ali com a idade de 13 anos, ele estava aqui dentro, né? Um guri que podia estar aí, né? Exatamente. Mas correria tá ajudando aqui. Hoje em dia o governo auxilia pouco, o pessoal que quer estudar, o pessoal tem que ir atrás na formação, né? E eu já tive o prazer de trabalhar com o Felipe aí no SAMU, né? Alguns plantões aí. É um rapaz do bem aí, um rapaz que veio a contribuir, né? Então a gente veio colocar no podcast essa história aí de crescimento profissional, né? Ele mesmo já contou que já foi técnico, depois Felipe, me conta enfermeiro. Aí, tu começou como técnico de enfermagem. Sim. Eu tinha o sonho de ser enfermeiro, né? Mas a questão financeira não nos permitia. Então foi aí que eu comecei a vender. O pessoal, eu congregava numa igreja evangélica perto da minha casa e o pessoal sabia das condições, sabia do meu sonho. Eu disse, olha, o que eu posso te ajudar é te prestando essa carroça, né? E aí tu vende fruta. O pessoal da igreja te conseguiu uma carroça para te vender fruta. Sim, eu lembro até hoje. Olha só. O pessoal sabia da dificuldade, né, da saúde da minha mãe, sabia que eu precisava trabalhar. E me auxiliou, né? E lá em casa sempre foi assim, a minha mãe sempre doava aquilo, o pouco que ela tinha, ela doava, e era muito engraçado, porque às vezes ela doava e a gente recebia as doações, então às vezes ela doava e eu chegava, fazia aquele círculo, então olha, mas parece que é uma que eu tinha, né? E o pessoal, minha mãe acabava doando e às vezes voltava a doação pra mim de novo. Então, esse espírito de doação, de ajudar as pessoas, isso sempre foi muito presente. Tem uma pesquisa, eu não sei onde é que eu vi essa pesquisa, certo? Foi nos Estados Unidos lá, que eles fizeram uma pesquisa com 2 pessoas, né? Uma deram um valor lá, tipo uns 500, deram um valor tipo 10 mil reais pra uma, tu gasta com coisas pra ti. Sim. Certo? E a outra, pega esses 10 mil e faz doações com esse valor. Aí depois, né, as 2 pessoas foram entrevistadas. Qual que teve mais emoção? Qual que sentiu melhor, né? A que fez a doação sentiu bem melhor do que aquela que comprou. Ele pegou 10 mil, comprou alguma coisa, só que é momentâneo. Tu vai ter aquele prazer momentâneo. Comprou um relógio, uma roupa. Só que aquela que doou, ela viu o brilho nos olhos das pessoas que estavam recebendo. Ficou tão mais emocionada, né? Então teve muito mais prazer de sentir o prazer das pessoas ajudando as pessoas. E indiretamente o teu network, né, a tua rede de contato, ela aumenta, porque quando tu faz isso, eu lembro de todas as pessoas que estenderam a mão para mim. Lembro até hoje de todas as pessoas, eu lembro com muita gratidão e falo, sim. Sobre isso. E isso aí, pro próprio Henrique, né, que começou cedo aqui contigo, ele vai levar a paramédica, vai levar o Luciano, vai levar as pessoas daqui, estender o resto da vida dele. Quando se formar um grande profissional, pode ter certeza que ele vai lembrar das pessoas que estenderam a mão. Então isso também tem muito a ver com rede de contato, né, de as pessoas te estender a mão no momento que elas também tiver a oportunidade que tu precisar, com certeza elas vão lembrar de ti. E a enfermagem, ela é uma doação, né, Felipe, em si, né, porque tu acaba se doando, né, por mais que tu venha atrás de uma remuneração, tu acaba doando teu tempo, né, tempo de estudo,
em plantões aí de 24, 36 horas, né? E se pensar, tu acaba trabalhando em 2 empregos aí para ter um salário mais ou menos, né? Então, exatamente. E o legal do pré-hospitalar, né? Como tu enfermeiro aí do SAMU, né? Já foi técnico também. O legal do pré-hospitalar é a doação que tu faz sem querer nada em troca. Muitas vezes a gente vai lá, atende o paciente e ele está inconsciente, nem sabe quem foi que atendeu ele ou não vai lembrar do teu rosto, mas tu tem aquela doação, aquela humanização. Né? Eu acho que isso aí é importante. Exatamente. O técnico de enfermagem para mim foi um divisor de águas na minha vida, porque a maioria das coisas que eu adquiri, e eu falo isso financeiramente, não foi nem enquanto enfermeiro, foi como técnico de enfermagem. Porque o técnico de enfermagem tem aquele gás gigante de ficar trabalhando em vários empregos, não, eu preciso estudar, eu vou adquirir tudo, eu vou vencer o mundo. E esse gás aí foi o que, de fato, fez eu adquirir minha casa própria, o meu carro, né? Só que para mim chegar até isso, quando eu comecei a vender fruta na carroça, eu deixava 30% guardado, escondido, né? E a minha mãe sempre me orientou, deixa guardado, e a gente tinha escondido. Minha família que depois assistiu o podcast, eles vão lembrar de onde eu escondia o dinheiro dentro de uma meia, e a gente tinha um beliche, aqueles beliches tinham umas tampas nos lados, né? Sim. E a gente puxava aquela tampa, eu puxava aquela tampa e escondia numa meia. Então minha mãe sempre me auxiliou nisso aí, de esconder o dinheiro, e eu juntei R$700 na época. O restante dos 70% eu dava para casa, para ajudar em casa, né? Eu juntei R$700 naquela meia e comprei uma churrasqueira de fazer churrasquinho. E eu morava, para quem é de Canoas conhece, a Gildo de Freitas. No final, antigamente, tinha o final da linha do ônibus, da linha 2, era na Gildo de Freitas. É uma pontezinha ali. Exato, tem lá. Então lá onde era o final da linha, eu comecei a botar o churrasquinho e comecei a vender o churrasquinho ali. E era muito bom. Então o menino que era da periferia e tal, que as pessoas já estavam condenando, já era um microempresário, né? Hoje a gente tem o MEI aí, o microempresário. E foi ali que eu comecei a ver que realmente começou a financeiramente me aportar muito melhor. Eu consegui investir no meu técnico de enfermagem. E foi uma parte de muito gasto, porque eu fazia o ensino médio num turno, no outro turno eu fazia o curso técnico, e no outro turno, né, no terceiro turno, eu vendia o churrasquinho para poder custear o técnico e ajudar em casa. Então, com certeza, o técnico entrou aí na minha vida. Sim, mas que loucura, né? A gente vê, às vezes, os jovens hoje em dia reclamar por quase nada, né, tia? Cara, os jovens reclamam demais, não sabem o que né? Hoje a gente vive um período muito imediatista, né? Hoje tu tá aqui no WhatsApp e em segundos tu te fala com pessoas que estão do outro lado do mundo, né? A gente está aqui online, tem pessoas nos assistindo, tem pessoas nos escutando, fazendo 1001 coisas. Então, naquela época não existia isso, né? Sim. Tinha um celular quem tinha um aporte financeiro muito grande. E hoje, né, a juventude, ela às vezes reclama realmente de barriga muito cheia, né? Não era fácil eu ter que estudar. Eu me lembro até hoje que tinha provas no mesmo dia no ensino técnico e no ensino médio. Então, passava a noite estudando, às vezes dividia a noite para estudar as 2 matérias. Então misturava muito isso na cabeça. Tinha professores que não entendiam, né? Eu falei isso na Unirita, na universidade, que eu fui dar uma palestra sobre educação essa semana também, semana passada, e eu falei sobre isso, sobre a importância do professor ver o aluno enquanto um futuro, né? Não só um número de mais um ali, não, mas de ver um futuro brilhante pela frente. E às vezes eu dormia na sala de aula, a professora vinha, brigava, xingava. Então, e deu a casa dessa professora, que era bem assim, carrasca, aquela professora brava, sabe? Eu encontrei ela no atendimento. Ela teve, exatamente. Eu até já ia te perguntar isso. Sinais e sintomas de AVC clássico, cheguei para atender, eu era técnico de enfermagem. Quando eu olhei ela assim, ela me olhou, ela abriu os olhos, acho que ela lembrou de mim na hora. E eu falei para ela, professora, tudo bem? Tô aqui para te ajudar. E vai ficar tudo bem. Só, que legal, né? E conseguir dar o melhor atendimento, né, para ela e encaminhar ela. Mas a vida é exatamente isso que eu ia te perguntar. Se tu teve alguma emoção de alguma pessoa te reconhecer, aquela pessoa que tu era, né, humilde, e agora, graças a Deus, né, trabalhando e tal. Se teve essa, tu acabou de contar, né? Eu tenho outra também. Tem várias, Eu tava no Fêmea há 2 anos, quase 3 anos atrás, para ganhar, minha esposa ia ganhar nenê, né, minha filha, Luísa, e fui muito bem atendido por lá, o pessoal da recepção me atenderam muito bem. E casualmente a enfermeira de lá, que me atendeu muito bem, ela simplesmente, depois a gente veio conversar, ela, eu sou teu amigo no Instagram, eu te conheci no Instagram da tua história e tal, depois que eu reconheci que era tu e tal. Daí isso aí gera um impacto muito grande, porque às vezes a gente não tem noção das vidas que a gente impacta, né? Às vezes a gente não sabe, a gente fica às vezes reclamando, poxa, mas não deu certo isso, aquele não deu certo, mas tu não tem noção de quantidade de gente que se inspira na tua vida, sem tu mesmo saber.
sabe? E às vezes é sobre isso. As pessoas ficam te observando, ficam olhando e dizem, um dia eu quero ser igual ao Luciano. Um dia eu quero ser igual ao Alex, quero ter essa determinação, quero ter aquela moto que ele tinha, quero ser aquele técnico de enfermagem feliz, que alegrava os plantões. Então é exatamente sobre isso. E às vezes a gente está reclamando e murmurando e as pessoas estão nos observando, querendo o pouco que a gente tem. É verdade. Exatamente, Felipe. Como tu bem comentado aí, o pessoal se espelha muito, né? Eu acho que a área da enfermagem deveria ser um pouco mais unida em referente a isso, né? Humanização, um ajudar um outro, até porque é um ciclo, né? A enfermagem é um ciclo e continuidade. Mas tu relatou ali que te aflorou referente à tua mãe, que teve cuidados, né? Em ajudar. E agora eu te pergunto, o que te incentivou ao lado do SAMU, do pré-hospitalar? O que te deu aquele brilho? Como é que tu entrou no SAMU? Como é que né? foi teu primeiro dia? Foi bem difícil, porque eu trabalhei na época na central de ambulâncias. Então o SAMU estava bem no início aqui. Eu peguei bem o início do SAMU de Canoas. Eu até estava lembrando Eu trabalhei na central de ambulância em 2002 aqui. Um pouquinho mais ali. Eu entrei ali em 2000. Nas bonequinhas era ali na Praça do Avião. Eu entrei ali em 2008, se eu não estou enganado. Era eu, João Cavaleiro, o Alex, a Adelaide. Que por sinal, hoje em dia, e é muito doido, porque tu olha aquelas pessoas, e eu olhava, né? Poxa, com 18 anos eu estava me formando e olhava todo mundo da época da central de ambulância, né? O Luciano, a Adelaide, o Alex, que é um ícone conhecido em Canoas. Eu olhava, poxa, me inspiro muito nesses caras, né? E hoje são meus colegas, sabe? Hoje a gente tá mais junto, hoje a gente conhece a história um do outro. Hoje eu inspiro eles também. Então o mundo dá muitas voltas. Exato, é isso que eu ia dizer. E o SAMU eu entrei porque eu olhava assim, tipo, poxa, cara, aquele brilho no olho de tu passar no ônibus, olhar o pessoal atendendo na rua e tu, um dia eu vou fazer parte disso, sabe? E tu mentalizar muito isso, e tu, não, eu vou focar, eu vou querer, eu quero estudar. E eu olhava porque o SAMU sempre foi a elite da saúde, né? No SAMU as pessoas se obrigavam e se obrigam a saber um pouco de cada área. Eu pensei, poxa, se eu for um técnico de enfermagem do intra-hospitalar e trabalho na emergência, eu vou saber coisas específicas da emergência, né? Sim. Se eu for trabalhar na clínica médica, eu vou estudar muito a clínica médica, né? E o SAMU? O SAMU se obriga a fazer materno, se obriga a fazer emergência, se obriga a fazer a psiquiatria. Então, todas as áreas, tu te obriga a saber todas as áreas. E isso aí é uma coisa que me deixou muito, muito feliz e muito motivado a estudar. E aí passei no processo seletivo, né? Porque o Gustavo, a Adelaide tinha passado o bastão pro Gustavo, né? O Gustavo assumiu, eu fiz o processo seletivo dali e fazíamos 10 plantões, né? De treinamento. Na época tu nem usava macacão, a gente tinha umas fitas luminosas que a gente usava e era que nem conscrito no quartel, era calça jeans, né, sapato fechado e camiseta branca para te identificar e aquele colete. Então isso aí me motivou muito a buscar e a querer sim fazer parte. E hoje, graças a Deus, já fazem quase 15 anos já que eu tô aí junto, você já não faz 15 anos. Sim, 15 anos, hein? 15 anos, que loucura. Felipe, me conta assim, ó, já que a gente tá falando em SAMU, né? Mas me conta assim um atendimento que mais te emocionou. Tipo assim, que tu atendeu, tu foi pra base, tu foi em casa, tu conversou com a tua esposa, tu te emocionou, que aquilo te marcou dias ou horas. Me conta um atendimento aí. Eu costumo dizer que quem trabalha no SAMU, quando se aposenta, pode tranquilamente escrever um livro, né? Um livro bem, bem ético, né? Mas um livro contando um pouquinho dessas lembranças. Porque a gente se reúne, às vezes, na base, se reúne contando com os amigos no churrasco, a gente acaba relembrando inúmeras histórias, né? De coisas que nos marcaram. Mas, sem dúvida, assim, hoje eu respondo de uma forma bem, bem criteriosa que a pandemia me marcou demais. A pandemia, eu achava que nunca na minha vida eu fosse enfrentar algo como a pandemia do Covid-19. Com certeza. E eu via muitas pessoas, eu chegava, fora o que eu via nos hospitais, nas UPAs, né, de termos que triar as pessoas, né, de quem tem mais condições de sobrevida, né, para poder usar o equipamento, quem tinha... Escolher, né? Exatamente, a gente tinha essa... Eu não vou te falar que é uma benção, também não vou te falar que é uma maldição, mas a gente tinha essa missão de escolher quem tinha mais condições de sobrevida, né? E ao mesmo tempo a gente tinha que escolher quem ia usar o respirador, se era mais jovem, mas é um jovem com muitas doenças, né? Muitas patologias.
Então a gente tinha que fazer isso aí. Mas chegando dentro da residência, as pessoas às vezes se agarrando a poucas informações que tinha na época, né? E era algo muito novo, né? Então as pessoas tinham inúmeros protocolos de tentativa, né? Tinha a hidroxicloroquina, tinha que mais? Tinha o antibiótico, né, que o pessoal usava. Então, o pessoal chutava, né? Demais, o pessoal usava muita coisa que tinha, porque na época é o que tinha de informação, é o que nós podíamos... Tu assistia alguma coisa na televisão, já ia lá e já tomava. Né? E não era eram inúmeras pessoas. Então, às vezes, a gente chegava, as pessoas em óbito segurando o comprimido, sabe? Eu já cheguei, tinha pessoas jovens, e eu me lembro até hoje de um caso que me marcou muito, que foi eu cheguei para atender um menino, tava com dispneia intensa, histórico de Covid na família, e eu cheguei, o pai dele me recebeu na porta de casa, chorando. Ele diz, ajuda meu filho. E eu disse, não, a gente vai ajudar. E não, ele tá com Covid, e tu precisa ajudar ele. E aí depois nós destinamos, né, este jovem para atendimento, tava bem grave. E eu fui conversar com o pai e eu identifiquei por que o pai estava tão desesperado. O pai simplesmente me contou que ele pegou a filha dele, que também tinha 18 anos e na época iniciou com dispneia, Covid, e não tinha leito nos hospitais. Sim. E ele colocou aquela jovem num pronto atendimento particular e deu uma garantia. E simplesmente aquela filha dele evoluiu para um óbito com 18 anos de idade, estava fazendo faculdade, estava no auge da vida dela. Que tristeza, né? E a conta do hospital chegou e ele devia mais de 250 mil reais. Perdeu a filha ainda. Ele perdeu a filha, ele estava prestes a perder a casa dele, porque o pessoal estava cobrando ele de todas as formas. Sim. E o filho dele estava indo pelo mesmo destino e ele já não tinha mais o que fazer. Sim. Então eu vi as pessoas que tinham famílias constituídas e às vezes em poucas semanas não sobrar ninguém. Eu perdi parente, assim, perdi mais de 5, 6 parentes. E perdi tio, tia, madrinha, primos... Uns 4, 5 tios, perdi meu pai. Então, bem complicado. Realmente marcou, né, pra gente. Mas me conta agora um pouquinho, mudando de assunto, pra gente saber quais tuas ideias, quais teus planos futuros aí, diz que tu quer ir para os Estados Unidos e tal. Conta pra gente aí. Então, gente, logo que eu fiz a graduação, né, sou bolsista, pra dar uma continuidade na história aí, a minha mãe falou, não vai estudar, e eu queria ser enfermeira, assim, então tu vai estudar. Fiz a graduação, era bolsista e eu precisava de dinheiro na época, porque mesmo sendo bolsista, é livro, é gasolina. E o SAMU pagava muito pouco, né? Não que pague muito bem agora, mas para ter de enfermagem, para a quantidade de conta que a gente tinha e mais para os sonhos que a gente tinha, era muito pouco. E eu podia trabalhar em um emprego só. Então eu não podia trabalhar em mais que um pela conta da carga horária, né? A gente não consegue dar conta de tudo. Sim. E eu fiz o concurso para o Exército. Eu lembro que era 700 e poucas inscrições. Eu cheguei lá, era uma fila gigante, né? Fiz para sargento técnico temporário. E eu cheguei lá, cansado, tinha estudado, tinha prova, mas eu cheguei lá no dia, eu tava pós-plantão, tava eu, minha esposa e a minha mãe, né? E Tua esposa é da área também? Minha esposa não, minha esposa é da área da estética. Daí ela pegou e a minha mãe falou assim, eu disse pra ela assim, não vou ficar. E aí, simplesmente, chegamos nesse dia. Sim. E eu falei, não, vou embora, não estudei o suficiente, né? E me deram uma ficha, eu era 500 e poucos na época. E a minha esposa e minha mãe, não, tia, tá aqui contigo, tu estudou, vai ficar, mesmo pós-plantão, vai fazer a prova. E como a última palavra é sempre do homem, eu disse, não, vou ficar então, né? Fazer a prova. Sim. E aí fiquei, né? Fiquei na época em quarto colocado, se não estou enganado. E entrei pro Exército, né? Não tinha nem condições financeiras na época de custear tu tinha que fazer os exames todo particular e eu não tinha dinheiro na época. Minha mãe na época se aposentou e pegou o dinheiro e só te empresta. E me emprestou, era 4, 5 mil. Peguei, entrei pro Exército, depois ressarci ela. E melhorou minha vida aí, né? Financeiramente falando. E aí eu continuei mirando, porque eu sempre fui uma pessoa muito inquieta. Que ano que tu entrou no Exército? Eu entrei em 2017. Comecei o processo em 2016, terminei em 2017 incorporei. E eu sempre fui uma pessoa muito inquieta com o meu futuro, né? De não... cheguei ao ponto, mas qual é o ponto máximo? Não sei. Chega ali, a gente dobra a meta, que nem diz a Dilma, né? Isso é bom, né? Exatamente. Então eu fiz isso. Eu entrei pro Exército, depois me formei na graduação e eu disse, poxa, agora cheguei onde eu queria, né? Fiz pós-graduação em estética, já tinha pós-graduação em emergência. E eu pensei, poxa, abri meu negócio,
Mas eu queria mais, eu queria deslumbrar algo de fora, assim. E foi então que eu conheci um colega meu que foi para os Estados Unidos. O nome dele é Marlon Miranda, né, que ele é enfermeiro também. E ele fez o primeiro processo dele. Então ele foi em 2021, se eu não estou enganado. A gente tomou um café, ele falou, cara, tô indo embora para os Estados Unidos, Sim. porque lá o pessoal tá pagando em dólar, eles precisam muito de enfermeiro, e o processo não é fácil, mas é muito bem... Vale a pena, né? Sim. O enfermeiro lá é muito bem visto, é muito bem remunerado. Eles não enxergam o enfermeiro apenas como um auxiliador de médico, né? Mas Sim. eles entendem que o enfermeiro ele é capacitado e ele sabe aquilo que ele está fazendo. E ele já provou que ele sabe, porque a prova para entrar é muito difícil. Até então, porque lá não tem técnicos, né? São todos enfermeiros, né? É isso, a parte da enfermagem? Nós temos os técnicos de enfermagem lá, né? Que é os auxiliares. E eles sabem muito, mas eles são muito restritos, né? Eles são muito restritos na área do cuidado mesmo. Na área de banho, né? Assistencial mesmo, auxiliar na alimentação, né? Tipo um cuidador de idosos. Exatamente. É um cuidador muito técnico, porque eles sabem muito daquilo que estão fazendo, né? São formados na área. Inclusive, lá nos Estados Unidos tem uma prova chamada NCLEX, que é uma prova de validação. Quando tu termina a tua graduação, né, tu tem que fazer a prova, é como se fosse a prova da OAB aqui no Brasil, né? E isso inclusive para os técnicos de enfermagem. Os técnicos de enfermagem se formam ou saem daqui para fazer sua validação lá, eles têm que fazer essa prova chamada NCLEX, que é uma prova muito difícil e ela não é uma área específica. Ela é mais inglês, né? Tu faz a prova toda em inglês. Ela é uma prova que começa com 85 questões e ela vai até, se não me engano, 150 questões. Meu Deus. E ela é uma prova bem extensa, bem cansativa, mas ela que avalia todos os quesitos. A gente está falando de medicação, a gente está falando de tudo, tratamento, porque o enfermeiro trata lá. E tu também. tá te preparando para ir quando para lá, assim? A minha ideia é nós irmos em agosto, né? Só que, como eu trabalho aqui de carteira assinada também, ainda, e tenho meu negócio próprio, algumas coisas não fecharam, né? Questão da empresa que administra o SAMU, ela renovou o contrato. Sim. Então, hoje, para mim, financeiramente, não vale a pena pedir as contas e simplesmente ir, né? Então, eu estou me preparando, eu tenho casas para alugar, tenho minha casa para alugar aqui, tenho a casa da praia para alugar, já vendi minha moto, mas tenho carro para vender. Então, são inúmeras coisas que a gente se prepara para fazer o processo imigratório, que não é fácil, né? Ir para um país diferente, com uma língua diferente, onde pessoas te recebem muito bem, mas também tem pessoas que não te recebem muito bem. Estou preparando muito a minha mente para isso, né? A mente da minha esposa, dos meus filhos. E meu filho ainda está nesse processo de preparação, porque ele joga aqui no Grêmio e ele tem uma atividade que muito idade tem Meu filho está com 12, né? Quantos filhos tá? Eu tô com 2, a Luísa e o Vitor. Tem quanto os dois? Tem quanto? O Vitor tem 12 e a Luísa vai fazer 3. 3? Então, é um processo bem difícil, assim, de colocar, né, novas rotinas, né, um país que eles não conhecem a língua. A minha filha faz inglês, né, meu filho também faz inglês. Mas ainda mesmo assim... É bom incentivar a fazer o inglês, né, desde pequeno. Exatamente. Se eu pudesse deixar a dica, o pessoal que está nos bastidores, eles estudam inglês. O que tu tem, Felipe, para dizer para esse pessoal aí, para essa juventude, para pessoas aí que estão desanimadas, né, que estão às vezes abatidas, que não estão conseguindo emprego, que estão com dificuldades, acham que tudo vai dar errado? A área da saúde é uma área que os melhores, com certeza, são os mais... tem suas vagas de destaque, né? Mas se eu pudesse deixar uma dica para o pessoal, não importa de onde vai iniciar. Inicia, dá o pontapé inicial. Se tiver que focar, não importa quando que tu vai iniciar. Se tu vai iniciar com 40 anos, se tu vai iniciar com 30 anos, se tu vai iniciar com 18, com 16, como foi o meu caso, não importa o pontapé inicial, quando que ele vai ser. Mas foca na tua caminhada. Né? Vai caminhando e vai semeando nessa caminhada. Para que quando chegar lá no final, tu olha para trás, poxa, deixei frutos. Não, e se tiver que errar, tem que errar. Exato, tem que errar. O medo de errar, tem que errar. Que é com os erros que a gente se aprende. É com os erros que a gente aprende. E não esquecendo, né? E não esquecendo que, claro, a gente vai levar sequelas do passado, que a gente já tropeçou e levantou, Mas o importante é que a gente está seguindo em frente. Né? É isso aí. Né, Alex? Eu, sinceramente, eu não conhecia tanto a história do Felipe assim.
me tornei fã dele agora. Né? O Felipe fez os plantões lá no SAMU de Alvorada, né? Mas, cara, tu é um vencedor, sinceramente. E tomara que as pessoas olhem esse podcast e se espelhem, né? Isso aí. Porque, cara, tá tão difícil para todos, né, cara? Então, acho que a humanização, acho que... A tua história de vida é um exemplo. Exatamente, cara. É isso aí. Eu acho que tem que deixar um recado aí pra galera, falar pra essa gurizada que a área da saúde precisa de pessoas boas, né, Luciano? É isso aí. Né? Felipe, eu não sei se tu quer concluir, mas antes de tu concluir, eu quero te agradecer a tua presença. Essa entrevista aí acho que foi sensacional, né? Te agradecer por ter aceito esse convite, né? Dizer que sempre a Paramédic vai estar de portas abertas para ti, o que tu precisar da gente aqui. Quero te desejar o maior sucesso do mundo, saúde, né? Que tu consiga realizar todos os teus sonhos. Pessoal, eu que agradeço a oportunidade de estar falando um pouquinho da minha história que ela tem ainda se ecoado pelos cantos, né? Amanhã eu tenho uma entrevista para um jornal também. Já deixa tuas redes sociais, o pessoal seguir, curtir. Meu Instagram é Felipe Stakzak, né? Bem como se fala, Stakzak é um pouquinho difícil, mas é bem soletrável, é bem tranquilo. Sou amigo do Luciano, então, não consegui te achar. Procura o Luciano lá, vou estar marcando. É isso aí. A Paramédic Sul, Alex também, acho que tá nas minhas redes também. E eu sempre tento puxar quem tá perto de mim para mais próximo de mim. Um exemplo disso é que pessoal que tem muita gente que me procura, como é que eu faço para ir para os Estados Unidos? Como é que é o custo de vida lá? Então eu liguei para um colega meu lá dos Estados Unidos e falei, cara, vem para cá e a gente vai se encontrar mês que vem, a gente vai fazer um evento gratuito para mostrar para a galera como pode e como é possível fazer. Então cuide, fique atento às redes sociais que a gente vai estar, né, sempre mostrando o caminho que a gente trilhou e a minha história... Foi até teve o pessoal do Zero Hora, teve o pessoal da RBS, teve o pessoal da Globo do Rio de Janeiro, o pessoal do Caldeirão do Hulk entrou em contato comigo. Ninguém sabe. O pessoal do Caldeirão do Hulk entrou em contato comigo pelo meu WhatsApp. E estamos estudando, né, algumas hipóteses de levar essa história para lá. Que legal. E lógico que muito com os pés no chão. E eu sempre, onde eu ando sempre do meu jeito. Tu é um cara humilde, sempre foi um cara humilde, né? E, gente, a minha história acabou. A minha mãe faleceu, infelizmente, né? Essa história com a minha mãe, que foi uma incentivadora da minha história. Ela faleceu em agosto, né? Com câncer novamente. Mas ela faleceu e uma semana antes dela falecer saiu a minha validação do diploma. Então eu mostrei para ela. Que show. Ela, sem dúvida nenhuma, ela partiu dessa, mas com a missão de que a Dona Maria cumpriu o dever dela. E que, se depender de mim, eu vou estar incentivando outras pessoas a estudar. Porque a educação compensa, né? A humildade compensa. E, gente, muito obrigado mesmo pela oportunidade. A Paramédic Sul sempre foi uma porta muito aberta para mim, né? E eu sempre levo a Paramédic Sul comigo aonde eu for. Show de bola. É isso aí, pessoal. Então, encerrando o nosso podcast, né? O Paramedcast. Não esqueçam de seguir lá no YouTube, hein? Paramedcast, né? O podcast da Paramedic. E uma boa noite a todos. Agradecendo o Felipe e o Alex, né? Então, fiquem com Deus. Uma boa noite.